somos convidados a cultivar a virtude do sentimento de liberdade. O sentimento de liberdade é a virtude que vai nos conectar diretamente com a lei de liberdade, em sintonia com a lei de amor. Nós somos livres para fazermos escolhas, quaisquer que sejam as escolhas. Nós podemos ter escolhas egóicas ou escolhas conscientes. O modo de ligação é uma escolha egóica. A pessoa faz uma escolha egóica, age de forma egóica, reativa ou passiva, se obrigando ou boicotando a obrigação, e fica naquele movimento pendular. Uma hora reage, outra hora se apassiva. Na escolha consciencial, eu escolho agir com liberdade. Por que que eu tenho obrigação de fazer isso ou aquilo? Não, eu não tenho obrigação. Eu posso não fazer? Posso. Eu posso não declarar o imposto de renda? Posso. Mas eu vou ter problemas sérios se eu não fizer isso. Mas eu posso não fazer e depois passar pelas consequências. Mas se eu quero paz no meu coração, harmonia, eu vou fazer o mais rápido possível, não vou deixar para o último minuto e ficar 2 meses martelando. Eu tenho que fazer a declaração, eu tenho que fazer a declaração. Imagina a pessoa 2 meses martelando isso na sua mente, o quanto de energia mental tóxica, uma coisa simples, que se ela juntar os documentos, rapidamente ela faz, ou paga um contador. Hoje a maioria dos contadores fazem isso com um custo bem baixo, 150, 200 reais, e faz o processo. Não fica aquele 2 meses martelando, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Nas questões outras do dia a dia, também nós temos escolhas, nós sempre temos escolhas. Nós temos escolhas de realizar a ação ou de não realizar a ação, de realmente agir com proatividade, que é o movimento de transformar tanto a reatividade quanto a passividade, tanto a obrigação quanto o processo de boicote, de sabotagem da obrigação. Então, quando a pessoa faz escolha do sentimento de liberdade, ela vai refletir. Existem 2 virtudes que estão ligadas diretamente ao sentimento de liberdade, que nos conectam adequadamente, amorosamente à lei de liberdade, que é o sentimento da própria liberdade, a reflexão e o discernimento. Então, para que nós possamos utilizar o sentimento de liberdade no dia a dia, é muito importante refletir sobre as questões, sobre aquilo que nós nos obrigamos. Então, todas as vezes que vier na mente, eu tenho que isso, nós somos convidados a questionar esse eu tenho o quê. Então, você questiona, por que que eu tenho? Qual que é a... Se eu não fizer, o que que acontece? Acontece isso e isso. Se eu fizer por uma escolha amorosa, o que que acontece? Isso e isso e isso. Se eu fizer obrigatoriamente, o que que acontece? Isso e isso e isso. Então, o que que a pessoa está fazendo aí? Ela está fazendo uma reflexão para que ela possa discernir. Ela possa discernir o que é melhor para ela. Então, o que é melhor para nós é agir com liberdade de escolha, dentro de uma escolha, fruto de uma reflexão, escolher o que vai ser melhor. O que vai ser melhor não é que eu tenho que fazer. Existe uma outra lei, muito ligada à lei de liberdade, que é a lei do dever. Se nós buscarmos de forma, no dicionário, obrigação é sinônimo de dever. Mas a palavra sinônimo nem sempre expressa o significado profundo da palavra. A palavra dever está ligada, a palavra não, o sentimento do dever está ligado à lei do dever. Nós usamos na psicologia consciencial, inclusive, um adjetivo para distinguir o dever da obrigação,
que é o dever consciencial. Nós temos um dever consciencial de agir de acordo com a lei de amor. Então, o que a vida nos convida? Nos convida a agir em sintonia com a lei de amor, mas nós somos livres para fazer essa escolha de acordo com a lei de amor. Então, quando eu faço esse tipo de escolha centrado no meu dever consciencial de agir amorosamente, eu vou me libertar do tenho que. Eu não tenho que. Eu posso não fazer, mas eu escolhi fazer. Eu escolhi fazer a declaração do imposto de renda no máximo até o final de março, e não no último minuto do dia 30 de abril. Eu escolho agir amorosamente comigo e com o meu próximo, porque esse é o meu dever de consciência. Eu escolho agir dessa ou daquela maneira, por quê? Porque esse é o meu dever consciencial. Eu não sou obrigado, mas eu quero vivenciar a vida com de uma forma mais equilibrada, mais harmoniosa. Então, nós vamos construindo toda uma série de virtudes que fazem parte do núcleo psicodinâmico da virtude do sentimento de liberdade. Então, a virtude do sentimento de liberdade, ela vai contar com o auto-amor, vai estar ligada à reflexão, discernimento, à virtude do dever consciencial, o próprio auto-amor que nos liga à lei de amor. Nós vamos transformar o desejo de onipotência e prepotência pelo poder de realização. Então, eu quero realizar isto aqui. Como eu quero, eu posso. Eu posso realizar isso de bom grado e não por obrigação. Eu quero me tornar uma pessoa melhor, então eu faço meditação porque eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu não tenho que fazer meditação. Eu posso não fazer, porque não vai me prejudicar do ponto de vista material em nada. A meditação é um instrumento para que eu possa evoluir e crescer. Então, eu posso fazer oração, eu posso fazer meditação, mas eu não tenho obrigação. Então, quando a pessoa vai fazendo essas escolhas, ela se empodera. O verdadeiro empoderamento, né, tem o termo em inglês empowerment, que é muito difundido, esse empoderamento é exatamente eu entrar no poder de realização. Não é o processo da prepotência, que eu me obrigo a fazer alguma coisa. A prepotência está ligada ao sentimento de obrigação, me obrigo a realizar a ação, e aí eu boicoto. Então, quando eu exercito o poder de realização, o esforço de aperfeiçoamento, outra virtude, o que eu faço? Eu vou me empoderando, eu vou trabalhando gradualmente para desenvolver em mim o núcleo psicodinâmico do sentimento de liberdade. Essas várias virtudes que eu vou exercitando para que, ao exercitar essas virtudes, eu possa ter essa harmonia. Outra virtude que nós vamos exercitar é a proatividade, nos libertarmos da reatividade e da passividade, a passividade da sabotagem, do não fazer, e a reatividade do ter que fazer, a força, na marra. Então, nós vamos desenvolvendo essa proatividade, nós vamos desenvolvendo cada vez mais a escolha. Eu aceito que eu não tenho poder de mudar os outros, de mudar o mundo, de mudar as situações externas. E como eu aceito isso, eu foco naquilo que eu tenho poder. Então, a aceitação e o poder de realização, que estão ligados ao terceiro chakra, o chakra do poder, nós vamos harmonizando a nossa vida, fazendo escolhas conscienciais. Eu vou fazendo escolhas cada vez mais conscienciais, e todas as vezes
que vier na minha mente expressões como eu tenho que, eu preciso de, eu faço uma reflexão e aí eu escolho agir de forma harmonizada. Eu escolho agir com consciência de mim mesmo. Eu escolho agir reflexivamente e não impulsivamente. Porque muitos dos nossos têm o que está ligado à impulsividade. A pessoa entra numa impulsividade e fica nesse tem o que, essa briga dentro de si. Então, o sentimento de liberdade é essa virtude que nos acerena intimamente. Todo esse conflito, esses conflitos que nós criamos com o sentimento de obrigação e com o boicote da própria obrigação, ele cessa. Nós vamos serenamente realizando uma ação após a outra. Isso não significa que nós nos tornemos pessoas perfeitas, mas pessoas fazendo esforços de aperfeiçoamento, nos libertando-se da obrigação de ter que ser assim o assado, até a da obrigação de ser perfeito de uma hora para outra, que é o perfeccionismo, que é muito forte na nossa cultura também, da exigência de perfeição, da cobrança quando surgem imperfeições. Nós vamos nos libertando de tudo isso, porque nós vamos nos sintonizando com a lei de liberdade em sintonia com a lei de amor. Então, o sentimento de liberdade é uma virtude estrutural que nos liga diretamente à lei de liberdade. E quando nós exercitamos essa virtude estrutural, com o núcleo psicodinâmico dela, nós criamos todo um estado de harmonia, de equilíbrio, de bem-estar, e vamos viver uma vida repleta de sentido a partir disso. Se caso nós optarmos por continuar nos obrigando, nós continuamos com os conflitos, continuamos com a guerra íntima da obrigação e da sabotagem, e vamos vivendo dessa forma tumultuada. Então, sempre teremos condições de escolher o que eu quero para a minha vida. Eu quero viver de uma forma serena e tranquila, ou eu quero viver brigando comigo mesmo? Se eu quiser viver brigando comigo mesmo, não faço nada. Se eu quero viver de uma forma serena e tranquila, é muito importante que eu aprenda a exercitar a virtude do sentimento de liberdade.